Algumas considerações antes de começar. É bem raro eu ler algo propriamente livro físico, porque eu tenho uma certa complicação por causa do tempo e sonho premonitório, como já comentei, só que eu não mostrei tudo. Tem umas partes extras. Então eu fico bem seletivo em ler só coisas que edifiquem mais espiritual, porque se eu ler outras coisas é como se eu estivesse minando um tempo com um assunto que muito provavelmente eu não usaria. Além do mais, vale mencionar, não sou católico e nem me identifico com nenhum rótulo. Quando eu for falar santo, entre aspas, desculpa aí quem for católico, mas pra mim é um papa, cardeal, líder religioso. Católicos entram em algumas contradições, na minha opinião. Qualquer um, enquanto carne, não pode ser santo, porque a carne é pecaminosa. Até uma pessoa média, razoável no conhecimento bíblico, sabe disso. Tem um zilhão de passagens que endossam isso que eu falei, mas para não alongar, dando continuidade, li no intuito de extrair, absorver e reter o que é bom, apesar de ter leves discordâncias em alguns pontos. Após ler o livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório, e também no atual momento estou lendo o livro extra, o Guia Memento Mori. Dito isso, aqui vai a resenha. Eu literalmente me debulhei no conteúdo da morte. Preparação para a Morte é um livro que trata de um assunto direto e sério. Ele lembra a gente de uma coisa simples, mas que vivemos esquecendo. A morte é certa e a nossa eternidade depende de como a gente vive o agora. A ideia central é fazer refletir sobre a vida, as escolhas e se preparar de verdade para quando a hora chegar. Não é para assustar, mas para acordar a alma e colocar as coisas no lugar certo. Deus em primeiro. Citando alguns pontos importantes que eu grifei, já que o livro menciona várias passagens valiosíssimas, mas de todas as mais chamativas, dentre elas, a primeira seria o estado que a pessoa fica após a morte, de espanto, soberbo, que se acha, ou qualquer outro pecador uma carne, ele fica todo seco, incapaz, só osso. Segunda, um cavaleiro que morreu e deixou seus bens para trás, e já se apropriaram de tudo que ele tinha, tudo que era dele, a casa, a armadura, tudo. E a única memória que restou foi os restos, a ossada descarnada. Mesmo um cavaleiro vestido de tanta honra, cheio de mimo e cercado de gente, o fim é o mesmo de todos os outros. 3. Lembrar que somos nada além de carne, logo nada além de carne e podridão no fim das contas, é o que somos. 4. Valorizar o tempo que temos. Se os mal mortos pudessem voltar ao mundo, certamente eles desejariam e valorizariam ter vivido corretamente essa vida. 5. As pessoas que só consideram feliz quem tem bens materiais, mas até esses poderosos, não importa o quanto tenham, quão venerado ou idolatrado eles sejam, a morte vai forçar a deixar tudo, seja lá quem for. Esquecimento, desprezo e abandono. 6. Até mesmo um príncipe acaba da mesma maneira que todos os outros, só ossos e 7 palmos abaixo da terra, até as ordens deles são esquecidas. 7. Nesse mundo todos nascem em condição desigual, mas a morte os iguala. Não será possível distinguir quem é mestre e quem foi escravo. 8. Quem medita na morte não pode amar a terra. E do porquê tem tanta gente que não pensa na morte, mas preferem o veneno desse mundo. 9. Que é bem-aventurado aqueles que perderam a vontade, o brilho, o gosto pelas coisas desse mundo. Estes não temem a morte, mas muito pelo contrário, desejam ela e se deleitam. 10. Seremos lançados em uma cova entregue à podridão, privados de tudo. Aquele que ama muitas coisas desse mundo, nesse momento, no trânsito da morte, vai ser o que mais sofre, porque vai ficar remoendo os pensamentos e as coisas de errado que fez. 11. Aquele que amou demais os bens terrestres, na hora da morte é o que mais sofre e ainda endossa o perigo de não se achar salvação nessa hora da morte. Essas pessoas apegadas ao mundo, mesmo no leito da morte, só querem saber de coisas frívolas, levianas, passageiras. Ou então se tem algum remédio que alivie ou a cure. Mas quando se trata de alma, a pessoa já fica de saco cheio e pede pra descansar e que a conversação tá incomodando ela, etc e tal. Aí então o confessor dá uma absolvição, não porque ache esse indivíduo bem preparado, mas porque já não há mais tempo a perder. E assim costumam morrer aqueles que pensam um pouco na morte. Ou literalmente morrer de qualquer jeito, sem reflexão, meditação, com risco ainda de perder a salvação. 12. Um rei chamado Ezequias, que mencionou de forma resumida, com as minhas palavras, né, que as coisas desse mundo perdem todo o brilho diante da morte, todos os aplausos, prazeres, pompas e grandezas são cortadas na hora da morte, surpreendendo e rompendo tudo, seja cargo, riquezas, triunfos, posições, tudo perde valor, pois algo mais sério substitui o lugar dessas coisas, no caso, a morte. 3. Um certo príncipe que ao morrer aterrorizado dizia que tantas terras e palácios que ele possuía nesse mundo, ele não sabia se morrer aquela noite, que mansão ele iria habitar. 14. Fala sobre as pessoas que moldam casa terrena aqui a gosto dela, mas esquecem que daqui a pouco vão ter que abandonar essa casa para apodrecer numa cova. Talvez alguns alcancem algum posto ou cargo que dignifique ou deixe superior enquanto estiverem aqui, mas quando a morte chegar, essa pessoa superior será igualada a qualquer outra, ao mais baixo plebeu desse mundo. Todos vão estar na mesma condição no final. 15. Aqui ele cita alguns líderes religiosos que, para se lembrar da morte, usavam alguns artifícios. Tinha um que tinha um crânio na mesa, outro que tinha um anel gravado, lembre-se que tem de morrer, né, o Memento Mori. Outro, uma caveira gravada a palavra fui o que você é, serás o que eu sou, ou seja, já fui ser humano, em breve você será só os ossos. 16, aqui é dada uma reflexão para imaginar um viajante que ostentava e vivia de luxo nos locais que ele estava só de passagem, sem sequer pensar no local final que ele iria residir, fazendo uma alusão das pessoas que se perdem, mergulham, são devotas a esse mundo passageiro, mas não se importam com o mundo eterno, que é o que vem depois. 17, fala que Deus dá tempo para todos, mas tem uns que insistem em permanecer no erro e não abandonam o pecado, parece que ficam esperando para mudar na morte, e do mesmo jeito que tem gente aqui que são extremamente cuidadosas para não perder uma quantia em dinheiro, deveriam ser mais cuidadosas ainda com a alma, porque se perder a alma,
já era. 18, quando se trata de qualquer assunto relacionado ao corpo, os homens falam como sábios, mas quando se trata de qualquer assunto relacionado à alma, os homens falam como loucos. 19, teve um rei da Sicília, para mostrar o medo que ele se sentava no trono, ele fez um indivíduo sentar à mesa com uma espada suspensa à cabeça por um fio. E o convidado, diante da tal situação, não conseguia nem sequer comer. No 19, esse aqui é pesado, fala sobre a hora final, quando o moribundo estiver para morrer, muitos demônios vão rodeá-lo, ficaram acusando que depois de tantos anos sem ouvir a voz de Deus, agora no leito da morte, esperar que Deus tenha misericórdia dele é um relaxo da parte humana. E 20, esses mesmos demônios pode-se dizer que carregam peso de culpa. Eles fazem parte da obra desse moribundo. Somos a tua obra e não te deixaremos. Já que essa pessoa viveu em pecado praticamente a vida inteira e morreu em pecado, os demônios também acompanham ela na outra vida e vão juntos ao eterno juiz. 21, esse é para aquelas pessoas que amam o pecado e também amam se sentir em perigo, sentir a adrenalina do erro, assim que fala. É justamente por isso que o Senhor permitirá que esse indivíduo que se comporta assim, pereça nesse perigo no qual quis viver até a morte. 22 é que ele ressalta novamente daqueles enfermos que estão para morrer dentro de poucas horas e mesmo assim não pensam na alma, mas só pensam no remédio, no médico, quando ele vai sair daquele estado, etc e tal, mas não são capazes de pensar em outra coisa além de si mesmos. 23, nessa parte aqui eu vou dar uma pausa e atenção no que eu vou falar agora. Observação rápida, já tinha mencionado em outro vídeo, eu acredito que todos estão dormindo, acordam, como estalar de dedos, passou um segundo, então, julgamento final, cada um vai para um lado. Porém, todavia, entretanto, tem todo um debate sobre o que exatamente ocorre após a morte, principalmente após o que Jesus realizou na cruz. Creio que isso deu uma mexida brutal no mundo espiritual, por isso certos pedaços do Velho Testamento mudaram, porque Jesus é o sacrifício vivo, logo ele substituiu várias coisas do Velho Testamento. Aí não necessariamente seja isso, tá? Mas alguns acreditam que Jesus, quando Jesus fala que tem as chaves da morte e do Hades, que ele foi fazer no inferno. A concepção que fica aqui, porque antes essas chaves estavam com o príncipe no inferno. Algum cabeça demo, talvez Lúcifer ou outro chefe, tinha autoridade sobre as almas. Não posso comprovar, mas é uma das teorias. Só pra dizer o seguinte, se você morre e dorme, ou antes vem alguma entidade vindo buscar você, tem vários relatos disso inclusive, ou que nem eu, que já tive quase QM, mas não vi nada, o principal fator é, eu aqui não vou querer pagar pra ver e ficar testando pra descobrir. Esse mau hábito humano de menosprezar o que ocorre após a morte, de querer ficar testando as coisas, todos os fatores mais importantes e cruciais nessa terra, pra mim, isso de ficar provocando, testando, é a coisa mais burra. Tipo assim, de longe. Mas voltando ao livro, esse relato aqui conta de um homem rico de maus costumes, que na hora da morte apareceu uns demônios pra ele. Ele começou a gritar que queria mais tempo, quer mais tempo. E os demônios falavam que ele teve a vida inteira, insiste em pecar. Aí o cara morreu gritando e pedindo socorro, em estado de raiva ainda. 24, em diferença com os atribulados de espíritos que vivem em pecado, o maior deleito de uma alma que gosta das coisas de Deus é saber que a morte se aproxima, porque em breve ela estará livre de ofender a Deus, de tanta tribulação espiritual, de tantas tentações do demônio. 25, fala que nessa vida tudo é perigoso porque leva ao inferno. E de fato, né, as paixões, a carne, os desejos rebeldes, tudo leva a pecar. Por isso, os que procuram manter-se no caminho correto estimam a morte como se fosse o maior tesouro. 26, aqui menciona o que é a morte, senão os enterros dos vícios. É só assim que então encerra as ofensas a Deus, porque quanto mais tempo aqui, mais tempo para pecar. 27, aqui fala de um padre que pediu para substituir a pintura do seu quadro, que era um esqueleto com uma foice na mão. Ele pediu para um pintor colocar uma chave dourada no lugar da foice, porque a morte abre as portas dos céus. É até que inteligente esse ponto de vista. 28, eu achei engraçado, profundo, e me identifiquei também. Teve um caçador que encontrou um cara prestes a morrer, todo leproso, só que ele tava cantando. Aí o caçador ficou indignado, né? Como pode o cara tá todo podre e tá cantando nesse estado? Aí o homem que tava morrendo falou algo do tipo, a única prisão que impedia ele de ver a Deus era o corpo, mas como ele tava morrendo, tava sendo liberto dessa prisão de carne e osso. Por isso ele tava cantando mesmo leproso. 29 comenta da necessidade de se desapegar dos bens materiais e mundanos durante a vida, porque se não fizermos isso voluntariamente, né, durante a vida, na morte vai ter que ser forçado, com a diferença do risco de perder a salvação no momento final. 30 é uma advertência para examinar o coração e validar tudo que vai ter que deixar para trás, casa, sociedade, diversões. Você não vai viver aqui eternamente, isso aqui é só uma passagem. 31 adverte a pensar como se você estivesse no estado de transição para a morte. Viva como se você estivesse naquele momento. Portanto, viva o mais limpo possível para ter uma passagem plena. 32, uma reverenda comenta que se um ser humano médio base perde um anel, joia ou algo precioso, ele fica inquieto, muitas das vezes não come nem dorme. Agora, imagine aquele que estiver indo ao inferno ao se enxergar naquele estado de teor. 33, não podemos dizer que temos bens, as coisas daqui não levaremos a outro mundo, só as virtudes levaremos para a eternidade. 34, que fala de um rei que chamou o filho para ver que até os reis morrem e acabam as grandezas dele. Aí ele mostra o peito todo roído por verme. Ele quis mostrar pro filho que a morte iguala todo mundo. Nessa hora todo mundo é plebeu. Você vira um cachorrinho, você vai ser obrigado a abaixar a cabeça. Por causa daquele treco do QM que eu já tive, eu só posso dizer que é uma sensação brutal. Mas voltando, esse filho morreu jovem também, com 40 e poucos anos, e comentou antes de partir que gostaria de ter vivido no deserto, servindo a Deus. Nessa hora eu lembrei de João Batista, porque naquele momento de leito de morte, só se encontrava com mais medo, receio e risco de se encontrar perante o tribunal de Deus.
por causa das regalias, dos pecados e aberturas da vida de um rei. É tipo os famosos de hoje em dia, eles têm muita condição financeira, poder, etc, mas também a abertura para pecado entrar é mais fácil também. 35, teve um padre que falou ao ver uma imperatriz morta, jovem, com seus bens enterrados junto dela, alguma coisa assim. Ele disse algo do tipo: se é assim que acabam as grandezas e coroas desse reino, ele que não queria viver nesse mundo pra então ser roubado pela morte no fim. 36 é que ele fala da casa que moramos, que não passa de uma hospedaria, que logo logo vamos abandonar, e quem vai provavelmente expulsar e ficar com a casa são os parentes ou amigos. 37 ele acrescenta que é como um viajante querendo aplicar todo o dinheiro no local que ele está só de passagem, então pouco tempo teria que abandonar. 38 nesse é uma analogia bem inteligente, quesito alma. Imagine uma árvore em qualquer lugar onde ela cair, ali ela fica. 39 a árvore cai para onde está inclinada. Se você já está inclinado ao mal, você acaba num lugar mal, mas se você inclina ao correto, o bem, a justiça, a Deus, você encontra vida e vida em abundância, o céu, paraíso. 40 cita que cada um irá para seu local na eternidade, suas escolhas já desenham isso. 41 é uma classe angelical, nem homem, ninguém é, senão antes Deus é maior todas as coisas. O ser humano é algo pequeno e passageiro na contagem do tempo celestial. Por isso devemos entender nossa posição e se comportar como nosso devido lugar. 42 aqui diz que o castigo no inferno é menos do que merecido pela falta de importância e zombação direta que as pessoas fazem quando ignoram o que Deus fala. Todos os seres vivos, mar, terra, árvore, obedecem a Deus. Só o ser humano que é arrogante vai contra as regras e leis. Em outras palavras, é como Ramsés no Egito, que ele fala, né? Quem que é esse Deus? Não conheço esse senhor. E muitas pessoas atualmente vivem assim, até os dias de hoje, são deuses de si mesmos. 43 aqui fala do quanto venerar algo pode ser nocivo, porque aquilo que você venera acaba se tornando o seu Deus. Então o demo coloca o pecado no lugar de Deus, ou seja, muitos acabam cultivando, cultuando um pecado como se fosse um Deus, não abandona, depende dele, vive por ele e morre por ele. 44 aqui fala de que Deus é bom, mas também é justo, a clemência é prometida a quem teme a Deus e não a quem abusa dela. 45, comentário sobre perder as coisas do mundo. A lamentação é grande pelo material palpável, mas não há lamentação nem importância pelas coisas espirituais, bons atos, valores, etc e tal. 46 fala para aprendermos com os sepulcros. Ali não podemos distinguir o rico do pobre, nem quem é príncipe, nem quem é plebeu. Todos serão reduzidos a podridão e vermes. Tudo vai passar. 47 que fala que a alma foi criada para Deus, por isso um monte de gente fica igual uma bolinha de ping-pong de um lado pro outro e conquista bens, cargos, casas, terras, mas nunca estão satisfeitas. Essa paz é só Deus que pode dar. Por isso as pessoas desse mundo não param quietas, porque elas depositam um valor que deveria ser de Deus em coisas secundárias, mundanas, materiais. 48 fala do pecado, que mesmo Caim, tendo garantia do próprio Deus que nada iria acontecer com ele, ainda assim vivia com medo e como fugitivo, porque o pecado é o temor da vingança divina. Não há paz para o ímpio. 49 ressalta que a paz verdadeira vem de Deus. O ímpio pode comer, beber, dançar, gastar dinheiro com objeto de luxo, alcançar altos cargos, mas Deus dá paz a quem o ama e não aos seus inimigos, não quem vai contra o que ele pede. 50 fala das pessoas que mesmo cheio de riquezas, luxo e pompa, têm um coração cheio de espinho. Essas ficam sempre inquietas procurando algo para preencher, mas só quem ama Deus encontra paz e consolo, já aquele que é inimigo de Deus vive tentando achar meios para se tranquilizar e não consegue. É dito que essas pessoas têm como mestre o diabo, que ele paga com aflições e amarguras, e cumpre a palavra que menciona algo próximo de: por não servir o Senhor teu Deus de boa intenção, servirá o inimigo, o demônio, com fome, com sede e com toda espécie de miséria. 51, aqui fala que os bens materiais são finitos, mas nós somos criados para um bem infinito, por isso não conseguimos nos contentar com nada que vem daqui, só Deus preenche esse espaço. 52, um padre que dançava em sua cela, Deus bastava para ele, e a frase de uma missionária que fala que vale mais uma gota de celestial consolação que todos os prazeres do mundo. 53 adverte para fazer uma meditação diária e provar que a paz que Deus dá é diferente da falsa paz do mundo, porque no mundo você precisa ficar sustentando pecado para esquecer os problemas, mas quem está em paz em Cristo pode até sofrer perseguições, mas está em paz. 54 fala das pessoas que só sabem falar em pecado, tudo é besterol, tudo é podridão. Essas já estão caídas no abismo das trevas, nem consideram mais pecado como algo corrosivo, mas algo que ela endeusa. 55, continuação, certas pessoas que, ao que se parece pelos maus hábitos, se tornaram escravas do demônio, assim como respirar, precisam pecar para continuar vivendo, ou se preferir, sendo mais explícito e cru, precisam se distrair com o pecado para não aguentar o peso de conviver consigo mesmas, porque isso pode causar um eventual suicídio. 56 compara as pessoas que já estão tão indiferentes ao erro que muito provavelmente vão morrer em pecado, como o abutre que prefere morrer pelos caçadores do que largar o cadáver. 57 fala que essas pessoas cegas ao pecado só vão acordar quando muito provavelmente estiverem entregues à loucura e choro no inferno. 58 compara essas pessoas aos porcos que não ligam para sujeira e continuam na lama sem ter noção do mais do que é o certo e que é errado. 59, o resultado disso é que no fim essas pessoas indiferentes ao pecado acabam ainda se vangloriando, achando motivo de anúncio e exibicionismo pecado, o famoso pecado troféu, que por sinal a sociedade atual, pelo menos no Brasil, é exatamente esse estereótipo puro. Pobres, soberbos e amaldiçoados, achando que estão no lucro, sendo que tem tudo aquela conta gorda no inferno. 60 fala dos corpos de glória e corpos de vergonha no juízo final, quando forem ressuscitados no toque da trombeta. O 61, uma frase impactante,
Alma dirá, corpo maldito, foi para te contentar que me perdi. Bem verdade isso. 62, pra finalizar, aqui é falado do julgamento final. Cada um vai pra um lado, marido e mulher, pai e filho, etc e tal. Pra ficar mais fácil de entender, essa nomenclatura só é válida na Terra. Porque do outro lado, cada um servia a lados diferentes. Esquerda os que se renderam ao pecado e a direita aos que perseveraram até o fim. Mencionavam também que toda tristeza será convertida em alegria. Bom, como resumo final, o que dá pra tirar dessa obra é que você não consegue barganhar com a morte, tampouco oferecer nada material nem seu corpo. Porque tem pessoas que vivem só disso, ou dinheiro, ou de acordinhos, ou usando o corpo pra conseguir as coisas, mas nenhuma dessas coisas vai adiantar na hora da morte. E que bom que Deus deu limites e colocou termos e regras, porque se não fosse assim, não tenho dúvida nenhuma que teria uns loucos que ia tentar fazer plano pra pagar pra onde você passaria a eternidade. Tipo aquela coisa, fulano de tal pagou a vida inteira uma taxa premium, então ele entra no céu dourado, aí outro pagou um plano moderado, entra no céu de prata comendo coisas, regalias, e quem não pagou nada vai pro abismo. Isso é bem cara de ser humano mesmo. Mas ainda bem que essa vida mercenária tem um fim, e ainda bem que tem. Outra coisa que é bem perceptível, não sei quem já reparou, mas as pessoas que costumam se importar demais com esse mundo são as que mais vivem enlouquecidas, que ficam super encantadas, hipnotizadas pela CGI da Babilônia daqui, mas o preço por amar esse mundo é crise, trauma e problemas psicológicos. Agora, o preço por buscar o que é celestial é leveza e moderação. Toda a autodestruição que está acontecendo é bíblico. Esse mundo vai ruir no fim, e estamos a caminho disso. Justamente por esse motivo, quem se preocupa muito com esse mundo já tem prazo de validade para ficar louco.